Olá, boa noite! Começando mais um programa aqui na Rádio Filho USA, Backstage com Lana. E hoje eu tenho uma convidada mais que especial, a psicóloga Maiara. Seja muito bem-vinda, minha querida. Obrigada, Lana. Boa noite a todos que estão aí nos acompanhando pela Filho USA, né? Filadélfia, região, Brasil. Tem a Brasil. pessoal aqui também acompanhando. E Estamos aqui também. Maiara, você está falando de onde? Estou falando aqui de São Paulo. Estou falando São aqui de São Paulo. Paulo, da capital. E é um prazer imenso chegar até aí. Estou me sentindo abraçada por você. Estamos longe, mas, né? E espero que o pessoal que esteja nos acompanhando também compartilhe desse momento gostoso aí, dessa nossa troca essa noite. Ah, com certeza, vai ser muito edificante e eu tenho certeza, absoluta certeza, que a gente vai aprender muito, muito, muito. Mas o pessoal que está em casa, né, quero aqui dar boas-vindas para aqueles que estão entrando e pela primeira vez, sejam bem-vindos, vão compartilhando, porque esse tema é um tema muito importante, a gente está entrando aí no mês de outubro, já tivemos aqui na rádio temas falando sobre o Outubro Rosa, e mês passado a gente falou sobre ansiedade, depressão, mas é tão importante tocar nesse tema, na verdade. E a Mayara está aqui hoje para esclarecer algumas dúvidas, para falar sobre autocuidado e autoestima, prevenindo a ansiedade. Mas, primeiramente, vamos conhecer um pouquinho da história dela. Quem é Maiara Palazini? Que sobrenome lindo! Esse sobrenome é o Obrigada. quê? Ele é italiano? Sim, é italiano, Legal, voltando aí, né? Honrando aí as origens italiano. É, e é um sobrenome que eu carrego, assim, tanto quanto o meu outro sobrenome, que é japonês, então é um nome bem chique, viu? tô vendo. Não é? Você viu quantas Quando eu vi origens aí, né? Palazini, o meu é Palafox, então a gente tá chique, né? Sim, não é, Lana? É um sobrenome italiano, aí que eu carrego com muito, né, carinho, tanto quanto o Okiyama, também um outro sobrenome aí. Então é Maiara Palazini Okiami. Mayara, Cristina, Palazini Okiyama. Que lindo, Isso, que lindo. Mas obrigada. então conta um pouquinho sobre a sua história, quem é, o que você faz. Sim. Conhecer um Bom, pouquinho você. Lana, estou aqui, né, em São Paulo, né, na capital. Aqui está um calor maravilhoso, Imagina. dá para perceber, né? E, bom, eu sou formada, né, em psicologia, me formei no ano de 2014. Desde quando eu me formei, eu passei por diversos contextos, né? Mas os principais foram o atendimento clínico no consultório e atendimentos que eu fazia de acompanhante terapêutico, trabalhava também em residências. Aqui no Brasil tem residências da prefeitura, né, que fazem Sim. acolhimento de crianças, adultos em situação de vulnerabilidade. Ou então trabalhei 4 anos, né, esse tempo da minha formação nesses contextos também, né? Então me formei em 2014 em psicologia. Depois iniciei uma especialização em fenomenologia existencial, que é uma linha, né, que nos ajuda aí a fazer atendimento, a acolher as pessoas. Então, a gente foca muito em questão de ansiedade, de crise existencial, né, que também é muito abordado dentro dessa linha. E, fora isso, fiz alguns cursos também na área da saúde, né, dentre eles o psico-oncologia, por isso que eu também me interessei muito, né. Então, sempre quando aparece uma oportunidade de falar desse tema, eu falo com muito carinho, eu gosto muito, e, né, então, para mim é um prazer enorme mesmo estar aqui. E psico-oncologia, psicossomática e PNL, que é a programação neurolinguística também, né, que aí já sai um pouquinho dessa área da saúde, mas é um curso também que eu fiz aqui no Brasil. Ah, que bom. E hoje a gente vai falar sobre o autocuidado, né? Sim. Autoestima, prevenindo a ansiedade. Esse mês de outubro, rosa, é um mês que muitas mulheres que já foram curadas, né, elas começam a lembrar e também a motivar outras, né? Aqui nos Estados Unidos a gente vê tanto a ação
de mulheres aí motivando as outras para fazer esses exames, mas acaba batendo aquela ansiedade e um medo de se cuidar, um medo de ir fazer um exame por causa, né, de será que eu tenho, será que eu não tenho, vai com aquela dúvida. Então, como o autocuidado previne a ansiedade? Você pode falar um pouquinho para nós? Claro, claro. E até aproveitar, assim, que você trouxe, né, essa questão, né, entrando no Outubro Rosa, esse assunto aí né, do câncer, da oncologia, e aí a gente percebe, né, um dos motivos que desperta também toda essa ansiedade, tanto é quem está em acompanhamento, né, Lana? Uhum. Tanto, como você falou, quem não está, né? A ansiedade que gera para você fazer um exame, né? Então, às vezes, a pessoa... muitas vezes a gente escuta isso, eu nem faço o autoexame porque eu tenho medo de encontrar algo. Isso. Né? Então, isso é muito importante que você relatou e faz muito sentido, porque a gente entende que o quê? Que é esse medo do desconhecido. Isso. Né? Esse medo do desconhecido. Então, até se a gente pensar, né, a pandemia, esse momento que a gente está vivendo também faz esse link. Então, é esse desconhecido que a gente não sabe o que está acontecendo, o que vai acontecer, né? E nós, seres humanos, temos uma tendência, né, a querer ter esse controle, não é verdade? Verdade. Né? A querer saber o que vai acontecer, a querer tanto ter o controle que a gente, às vezes, não se abre para até para o autocuidado, né? Porque a gente tem medo do que possa vir a acontecer. Então, né, e imagino que isso é um discurso que, né, eu escuto muito, imagino que você escuta muito também, né, esse medo do novo. E aí, seja em qualquer questão, né, a gente está trazendo aqui da questão do câncer, da oncologia, mas isso às vezes é quando é um novo emprego, é uma mudança de vida que a pessoa vai fazer, né, e como que gera, né, de fato, esse medo, essa ansiedade. Aí, a gente está aqui com algumas mulheres, e essas mulheres, assim, são tão importantes para nós que eu tenho que citar os nomes. A Sandra Gomes, que está acompanhando, a Liz, lá do Rio de Janeiro, a Mônica Borges, ela está até convidando ali a Marilaine, acho que é a Marilaine, a Lorena, o Tiago, está entrando mulheres aí, pessoal, compartilha, porque eu tenho certeza que a Maiara vai passar, assim, um recadinho muito importante para nós, né? Agora, nesse momento, ela está falando. Tem o Felipe Ribas, a Marilane Buque Frato, nome lindo, diferente. A Priscila. Então, o pessoal está entrando aí e a gente vai conhecer um pouquinho de como, né, o autocuidado previne a ansiedade. Mas eu gostaria que você também aprofundasse, né, nesse tema, assim, passasse para nós alguma coisa assim que pode nos auxiliar, né, no dia a dia, no convívio. Sim, sim. E esse autocuidado, né, Lana, é o que a gente sempre fala, né? Ele vem de dentro para fora, né? Uau. Isso Não é? A gente faz, às vezes... é forte, de dentro para fora. E por que eu estou dizendo isso, né? Então, sempre eu vou fazer esse link, tá? Aproveitando esse tema do Outubro Rosa, junto com o autocuidado em geral, né? Não só né, para quem está, né, passando por essa questão no tratamento, mas para todas nós, né? Mulheres, homens, todos em geral aí. Porque o que a gente percebe, né? Esse autocuidado, quando que ele começa? Eu costumo falar muito no consultório, né? Eu faço uma brincadeira, faço umas analogias, assim, e eu falo assim, olha, o autocuidado, ele é como se fosse uma tabela financeira. A gente tem que se atentar no que entra e no que sai, tá? Então, trazendo isso para nós, né, para nossa existência, para nós como pessoa, o que são essas entradas, né? Essa entrada é o que a gente escuta, é o que a gente lê, não é, Lana? Com certeza. Não é? Esse cuidado que a gente tem no nosso corpo é a gente se direcionando para nós mesmos. E tudo isso influencia, algo que você falou, a gente escuta, né, o que a gente fala. Quantas mulheres hoje escutam
uma notícia na TV e já gera pânico, né? Como você é especialista aí no síndrome do pânico. Uma notícia, quando eu tive síndrome do pânico, eu não podia, Maiara, eu não podia assistir uma notícia ruim, se estivesse falando muito sobre morte, catástrofe, então, assim, eu ficava, assim, super triste, abatida, apavorada, com medo. Então, o que a gente escuta, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Então, filtrar bastante o que entra. Sim, é verdade. Você fazendo essa observação, né? Até nessa questão pude, né, observar um pouquinho o conteúdo da rádio. Então, assim, achei super interessante. E o quanto que, assim, você começar o dia, né? Começar o dia ouvindo uma coisa boa, assim, um depoimento, uma questão de superação, né? Então, tudo isso é o que nós estamos trazendo para dentro de nós. Por que eu digo isso, Lana? Por conta justamente, às vezes, desse autocuidado, né? Então, às vezes, é muito associado, não deixa de ser. Mas, assim, o cuidado externo, ele é uma forma de autocuidado, né? E esse cuidado que a gente tem dentro, né? Então, isso acaba sendo mais importante, né? Tem um valor ali que por que eu digo, né? Até vou fazendo também esse link com a questão do câncer. Às vezes eu via muitos relatos de mulheres que falavam assim, enquanto eu coloco uma peruca, né, eu coloco o sutiã com a prótese, eu saio, tá tudo bem. Mas e depois, quando chega em casa, né, que você tira aquilo, você vai lidar com quem você é. Você não vai lidar com o seu externo, não é Isso, verdade? é verdade. Então, por isso que a gente trabalha muito, como eu falei, não só na questão da psico-oncologia, mas na psicologia em geral, essa questão interna, porque é isso que fica, né? Quando a gente chega em casa, a gente toma nosso banho, tira nossa maquiagem, aquilo que fica é o que a gente precisa valorizar, o que a gente precisa olhar e o que a gente precisa cuidar, né? Tomar cuidado, né, com a máscara que a gente quer colocar, porque depois você dá de cara com um vazio. Se você Sim. não se amar, se você não tiver uma autoestima elevada, aquilo que você tirar, ela vai ter um confronto, Sim, né? Com você, consigo mesmo. sim, sim. E ainda mais nesses casos que assim é um processo de reconstrução, né, de ressignificação, né? Então a mulher ali reconstruindo a sua feminilidade, né, reconstruindo todos os afetos que ficam sim fragilizados quando a gente descobre, né, algo. Então aí seja um câncer, seja uma outra patologia, mas quando a gente descobre algo ali que vai desconstruindo a gente. Isso. Né? Então aí é criar novos planos, é criar novos sonhos, né? Igual você comentou, essa sua questão, né, que você teve da síndrome do pânico, o que a gente observa, né? É o medo, que aí não é só o medo do novo, mas é o medo de viver, De viver. né? Uhum. Eu ouço isso muito no consultório, né? Essa questão por que é o medo de viver? Porque é o medo de sair de casa e acontecer alguma coisa, é o medo de ficar em casa e acontecer alguma coisa, né? É o medo de estar com alguém e acontecer algo, de estar sozinho. Então, é um medo paralisante, né? E que tira, né, aquela vida daquela pessoa, aquela vitalidade, né? Porque aí, às vezes, os sonhos, né, acabam, assim, sendo fragilizados, porque falta, né, essa questão, né, de viver, de enfrentar a vida mesmo, né? Então, é algo que, quando a gente pensa, né, no autocuidado e em qualquer questão, a gente foca muito nisso, que é importante esse interno, né, esse interno estar bem, né, estar com sonhos, com objetivos e fluindo aí para o caminho, da vida, do que deseja, dos planos, dos sonhos. E porque muitas das vezes também é questão de deixar de sonhar, porque tá com esse problema, deixar de sonhar, de acreditar que você pode. E tudo é uma fase, né, Mayara? Tudo passa. As coisas boas, elas passam, mas esse período ruim também, né? Alguém que está passando por esse momento difícil de a síndrome do pânico, nessa ansiedade, ou até mesmo com câncer, tá descobrindo agora, é uma fase que ela vai passar. Então, se a gente Sim. alimenta
Isso, não, ela vai passar o procedimento, né, da cura, ela vem mais rápido. Sim, é verdade. Isso é comprovado, né? E isso, assim, a gente tem estudos, eu não sei dizer, assim, a porcentagem de cabeça, mas a gente tem estudos que mostram isso, né? O quanto que essa qualidade de vida, esse autocuidado, essa autoestima interfere, né, positivamente em qualquer tratamento, né, Lana? Então, por isso que é muito importante a gente falar disso, né? Como eu estava dizendo, então a gente se atentar no que entra, né? Então, a gente tem que ter, sim, esse foco, né, no que a gente escuta. Então, você deu um exemplo muito bom. A gente, claro, precisa estar a par de tudo que está acontecendo, mas tudo também tem um limite, né? E aí é o limite que a gente reconhece, entende? Que a gente precisa, né, dentro de nós ali, reconhecer qual que é o que é o meu limite. E quando você fala de limite também, entra essa questão de até pessoas tóxicas que adoecem a gente. Então, tem um limite, tem um tempo de se afastar, tem um tempo também de deixar de conversar um pouco, porque tem pessoas que te adoecem. E nesse período, a gente precisa cuidar muito da nossa saúde mental, porque se a gente tiver esse tipo de relacionamento caminhando junto com a gente, a tendência é piorar. Com certeza. De fato, né, reconhecer esse limite e outra coisa, a gente conseguir ter esse autorrespeito, porque isso é um autorrespeito, quando eu reconheço o meu limite, né? Porque o que acontece? Quando a gente não tem esse limite, a gente permite que as pessoas invadam a gente, não é? E aí isso é super prejudicial, tanto que às vezes o que acontece? A gente coloca limite, mas depois fica com a culpa por ter colocado aquele limite. Isso. Não é verdade? Que a Aí gente já fala tanto gera outro tipo de sentimento. isso, né? E quantas vezes eu não escuto isso, né? Olha, comecei a falar não, comecei a me pontuar, mas aí não consigo dormir porque fico pensando o que aquela pessoa está Vai pensando achar. por eu ter me afastado, né? De eu ter me afastado. Então, a culpa é algo que a gente também precisa ter, porque, né, o que eu costumo sempre falar, a gente cuidar da nossa saúde, do nosso emocional, do nosso psicológico, não pode nos gerar uma culpa, entende? Que é igual comida, né? A gente não escolhe o que a gente come, né? O que faz bem, o que não faz, deveria, né? Às vezes não fazer. Não é, Olhamos o que é delicioso, não o não é que é saudável. verdade, né? Eu também estava vendo os posts ali, né, da rádio, né? As publicações, como isso faz sentido, porque isso também é algo que a gente está trazendo para dentro de nós, né? Não só todos esses pontos que a gente abordou aqui, mas até isso, né? Nossa alimentação, como que a gente cuida do nosso corpo, não é verdade? O que a gente ingere, o que a gente traz para dentro de nós. Então, tudo isso são formas de autocuidado. Como você falou, reconhecer essas situações, né, abusivas, tóxicas, também é um autocuidado e muito importante, né? Então, sempre pensar isso. Eu me respeitar não significa que eu não estou respeitando o outro, Isso. né? Pelo contrário, quando eu me respeito, eu consigo entender também o limite do outro e respeitar o outro, não é? Porque às Verdade. vezes a gente fica numa questão, às vezes com medo de ser egoísta, não é? Acho que isso O vem medo da bastante. rejeição, Sim, sim. Né? mas O se eu medo. falar não agora, na hora que eu for precisar dessa pessoa, talvez ela não vai me atender. Sim, Tudo isso soma, né? Que exatamente. E ter essa percepção, né? Quando eu me respeito, eu também vou saber respeitar o outro quando for esse momento, né? Então não é uma situação para ser traga uma culpa, né? Ou isso. uma por que eu não estou fazendo aquilo para aquela pessoa? Não, porque a gente é uma só, né? Em algumas situações não vai conseguir fazer, não é tudo para todo mundo, então precisa mesmo desse limite, né? De reconhecer o nosso limite aí. E na pandemia, nesse período, né? Eu vou falar de 6 meses que a gente está vivendo esse período. Nesses 6 meses, o índice de doenças psicossomáticas, ela aumentaram, teve mais procura. Sim.
teve bastante procura. Na verdade, assim, até aproveito, né, para pontuar, porque, claro, né, por um lado é ruim, né, porque a gente percebe que como está tendo essa necessidade, né, da procura do acompanhamento psicológico, e por outro lado, o quanto que é positivo as pessoas reconhecerem isso, né, reconhecer, né, a psicoterapia como uma forma de se cuidar, como aquele momento que é daquela pessoa, não é? Lana, Isso. porque às vezes a gente vê isso também, né? Uma rotina tão corrida, tantas responsabilidades, que às vezes a gente não tira aquele tempo pra gente, né? Uhum. E a pandemia mostrou essa necessidade para muitas pessoas, né? Porque também tem isso. Agora, né, pelo menos aqui no Brasil, já está mais flexibilizado, a questão das coisas estarem abertas, né? Mas no começo a gente viu que era uma privação de, por exemplo, né, não podia sair e tudo mais. Então, o que acontece? As pessoas, elas estavam se deparando com elas mesmas. Porque quando tira todas as distrações, né? Quando a gente tira todas essas distrações, todos esses passeios, todas essas questões externas, que são muito importantes, claro, a gente também volta para a gente ali, É. né? E teve Bom. muitas pessoas que sentiram isso, que como se não, de alguma forma até não suportasse estar com elas mesmas, né? Uhum. Por Nossa, várias isso questões, né? tipo assim, eu já passei por essa situação e eu sei o quanto é difícil você lidar Sim, com você mesma. sim, Você não conseguir gerenciar suas emoções. Você não conseguir gerenciar aquele choro que fica engasgado o tempo todo. Ou aqueles altos e baixos. Parece que as emoções é uma gangorra. Uma hora você está feliz ali com as amigas conversando, mas quando você vai para o seu quarto, você vai para sua casa, fecha a porta, você enfrenta você mesmo, aí vem aquele desespero, sim, lembranças, situações, misto de emoções. sim. E é verdade, né? E aí, como é importante, né, você trazendo isso, é, como é importante as redes de apoio que a gente tem, né? Seja, né, uma questão, seja questão religiosa, seja questão da psicoterapia, os amigos, os familiares, né? Como é importante, às vezes, nesse momento, e é até interessante porque eu participei de uma palestra bem no comecinho da pandemia e trazia isso, né? A gente tem o que a gente precisa, né? Perto de nós, que é isso, né? Que é esse apoio. Então, no momento não podia ser presencial, mas a gente tem, né? Hoje, graças a Deus, a tecnologia ali que nos aproxima das pessoas que são importantes. Né? E às vezes a gente acaba pensando, né? Por que essa sensação de vazio, sendo que assim, o que é importante a gente tem, Uhum. né? A gente tem aqui com a gente, né? Até, por exemplo, pensando, né, no caso aí dos Estados Unidos, tem muitas pessoas que estão, né, distantes, né, fisicamente aí dos seus familiares, né? Que acredito que é um ponto que potencializa mais, né? Porque Mas o que mais aumenta, desculpa, você tocou nessa parte, é o que mais a gente assim vê, né, conversando com as pessoas. E se eu perder minha mãe, né, sim, com o coronavírus? E se ela adoecer? E eu tô longe, eu não posso ir. Agora ainda com esses voos, né, limitado, não tem como entrar turista. Às vezes acontece alguma coisa que tá sem a família. E então isso é preocupante. E sim, tem sim, aumentado ainda mais a ansiedade das sim, pessoas aqui, que estão aqui, principalmente, que sim. estão, eu falo, né, no exterior, que estão em outros Uhum, países longe da família. Mas isso sim, é fato. Aumentou bastante o nível de ansiedade. E por causa dessa preocupação. sim, é verdade. E aí é o que eu pontuo, né? O quanto que nós temos, sim, as outras redes de apoio. Então, o que eu sempre oriento, né? Converse, não é, Lana? Converse, busque, né? Tanto da parte psicológica, da parte religiosa, amigos, familiares. Então, assim, quem a pessoa tiver próximo, compartilha disso, né? Hum. Não tem problema, né? A gente colocar ali nossas angústias, nossas preocupações, né? Porque às vezes não sei se você observa esse movimento aí, mas
eu tive a oportunidade de estar em 2019, e o pouquinho que eu fiquei, eu percebi também que é um estilo de vida muito corrido, né? Igual eu tô também na capital de São Paulo, é um estilo de vida muito rápido, que a gente não tem nem tempo de almoçar, Né? A gente né? entra num ciclo vicioso. Eu Sim, falo sim, que é um ciclo vicioso, porque parece que quanto mais você trabalha, mais coisa você quer agarrar para fazer. É algo assim que é inexplicável. sim, sim. Eu Imagino. não sei se é porque também as oportunidades que esse país nos dá, então Sim, você quer agarrar tudo. sim, estamos juntas. Então, na verdade, por que eu estou trazendo isso? Porque é mais uma questão de que, assim, às vezes por conta, né, de todo este movimento, às vezes a gente sente que, assim, eu compartilhar, né, o que eu sinto, às vezes até vou perder tempo, porque eu tenho N outras coisas para fazer, né? Pensando, assim, na questão da produtividade, da oportunidade, né? Então, imagino que, né, como isso que você falou, tem muito essa questão, né? E aí, nisso que a gente também tem que se atentar para a gente não ir perdendo isso, né? Isso de compartilhar, de contar, né, com o outro, de ter aquele seu tempo, né? Nem que seja aquele, né, fim da noite, ligar para os familiares, ligar para um amigo, conversar, né? Então, isso é muito importante, porque isso é qualidade de vida, né? A qualidade de vida é o que a gente fala, né? Tem N fatores que englobam isso, mas a gente sentir acolhido pelo outro, a gente conseguir ter uma troca, isso também é um ponto muito importante, né, Lana? Ah, E com faz muita certeza. diferença também. Faz muita diferença, mesmo. Vamos cumprimentar o pessoal aqui. A Lorena está dizendo isso é verdade. O pessoal podia compartilhar com a gente, né? Porque é como Sim, você diz, a gente vai se ajudando um ao outro. Nós temos aqui várias pessoas. Você já teve ansiedade, síndrome do pânico? Comenta aí, né? Compartilha aí. A Flaviane entrou. Flaviana, um beijo, a Flaviane. O Dorote de. Gente, hoje só tem nome diferente. É tudo parente seu, né? É tudo lá do Japão. Porque eu não estou conseguindo falar o nome. Ó, Marilane Bock Frato. A Zilma Soldi. É os nomes. Dorati. É lindo, mas eu não estou conseguindo nem. Desculpa a forma que eu vou pronunciar. Dorothy Disler. Uns nomes bonitos, diferentes. Então, a Lorena está falando aqui que não é fácil, realmente, né? Conviver. Até mesmo para a família é difícil. Você conviver com uma pessoa que é ansiosa, que para ela é difícil, para o paciente e para a família lidar com aquela situação, não é verdade? sim, é verdade. E quando a gente pensa, né, ou numa ansiedade, ou numa patologia, a gente sempre. Quem são, né, os nossos clientes, nossos pacientes? É a pessoa que está passando por isso, né? São os familiares dela e também é toda a equipe que acompanha, né? Todo mundo que estiver ali em volta daquela pessoa também é visto, né, como um paciente, porque o que acontece? Afeta todo mundo, não é, Lana? Uhum. E seja por questão de preocupação, seja por, às vezes, questão da dinâmica, eles como que funciona, né, a dinâmica, as inter-relações daquela pessoa. Então, assim, de fato, é muito complicado. As pessoas são, sim, né, afetadas, e é difícil porque, assim, o que eu mais escuto, né, no consultório é como é difícil você conseguir colocar em prática aquilo que você sabe que tem que fazer. Uhum. Né? Até na questão mesmo da terapia, em questão, né, de coisas que a gente assiste, que a gente acompanha, e as pessoas pontuam isso, assim, eu sei o que eu tenho que fazer, e o mais, às vezes, angustiante é isso, né, eu saber o que eu faço e, às vezes, não conseguir Não pôr em consegui. prática. Né? Aí frustra, Sim, tem o sim. sentimento, aquele sentimento de, eu não sou capaz, aí gera tantos outros. Sim, A Mônica é. Borges está falando, e os jovens que estão passando por situações de ansiedade, quais seriam as recomendações? Aumentou tanto, né, o nível, assim, também de jovens, uma Sim, geração ansiosa. sim.
E na verdade, é até interessante, né, esse ponto da Mônica, porque imagino que muitas pessoas também estão com essa dinâmica em casa, né, com essa questão aí com os filhos, né, as crianças e adolescentes aí que estão muito, acabam afetando muito. E o que acontece, né, quando a gente pensa em orientação, a gente pensar que todo mundo está passando por esse momento juntos, né? É o que eu pontuo. Não é porque eu sou psicóloga que o fato dessa pandemia, dessa situação da forma que está, não me preocupa, não me gera, né, às vezes essa ansiedade no sentido do que vai vir a acontecer, né? Sim. Do que vai ter, do que vai acontecer. Então, o que eu oriento é assim, o que a gente pode fazer no momento que todo mundo está acometido disso é a questão do acolhimento, né? É a questão do acolhimento. O adolescente, às vezes, tem uma dificuldade, né? E principalmente com os pais, de solicitar uma ajuda, né? De chegar e conversar o que está acontecendo. Abrir o coração. Sim, sim. Então, a gente percebe que às vezes tem essa dificuldade, então muitas vezes vai procurar com os amigos, ou às vezes guardam para eles mesmos, que às vezes é até pior, né, Lana? Ficar com aquele, né, sentimento ali. Verdade. Então, o que eu oriento é o que a gente pode fazer neste momento, que é, de fato, esse acolhimento, né? É mostrar que você está ali, né? Sem ser de uma forma invasiva, mas demonstrar que você está ali, que você também está passando por isso. E por que por isso, no sentido assim, né, dessa ansiedade, dessa preocupação com o momento que está acontecendo. E eu digo porque o que acontece, né? Às vezes, os filhos, né, principalmente assim, adolescentes, às vezes têm uma percepção, né, de nós pais que aguenta tudo, né? Que aguenta tudo e que eu não vou compartilhar porque isso não vai ser validado, porque isso, né, eu vou parecer fraco. Então, quando eu chego e falo, né, para o meu filho que, olha, isso também me assusta, né? Eu também passo por... É como se você, entende, estivesse dando uma abertura para você mostrar assim, né? Na verdade, para nós mostrarmos que ninguém é de ferro, né? Todo mundo tem uma questão, todo mundo tem uma dificuldade, né? E o que move isso é um apoiar o outro, né? Um tá disponível ali para o acolhimento, para ter essa troca aí, né? Porque com certeza. É uma forma aí de trabalhar isso. Verdade. Muito válido o que você falou aqui. A Lourdes, gente, desculpa, mas eu não vou falar o nome. Batique. Tá bom. Não é fácil mesmo ficar longe da família e pessoas queridas. A Lorena disse: a minha ansiedade, quando ela ataca, é dependendo de coisas que me afetam. Ou eu fico sem comer, ou me dá muita vontade de comer. Então, é meio que já sei. Agora ela já sabe controlar, porque ela já identificou, né? Quando você identifica, aí fica mais fácil. Sim, sim. E isso é verdade, assim, aproveitando isso, então, assim, você tá vendo o quanto que, quando a gente fala, né, desse autocuidado, tudo, é voltar uma atenção para a pessoa. Porque aí, quando eu volto essa atenção para mim, eu consigo também perceber o que me desencadeia uma ansiedade, né? O que me desagrada, em qual situação que eu percebo que eu fico pior. Então, é numa situação que eu tenho que fazer uma coisa sozinha? É numa situação que, enfim, que me causa uma insegurança por algum aspecto? Então, é importante ter esse reconhecimento, né? Para justamente você trabalhar isso. Né? O que me gera o medo, né? Porque a ansiedade também está muito ligada a esse medo, né? Como a gente conversou ali. Sim. Então, identificar qual é esse medo que eu estou tendo, né? Porque a gente percebe que o que tem o medo, mas por outro lado tem uma super vontade da pessoa de viver a vida, né? De viver ali, de se arriscar e de se permitir, mas às vezes a ansiedade somada ali, o medo não permite isso. Então, quando eu reconheço o que me causa esse medo, eu vou trabalhando isso, eu vou me expondo aos poucos, né, a essa situação, para que essa situação, além de estranha, comece a ser familiar para mim. Né? E eu começo a entender, assim, como eu vou lidando, eu vou começando a viver, né, a desfazer, a reprogramar a minha mente para que isso não me assuste mais. E a partir daí eu consiga
né? Claro, tem casos que tem questão medicamentosa, tem vários pontos ali, né, por trás, que em alguns casos, mas isso é um ponto importantíssimo, né, para a superação da ansiedade aí. Conta muito, né? A Lisbeth, devemos ser solidários uns com os outros, pois esses dias estão muito difíceis de se passar. Mas vai passar, né? Tudo passa. Sim. Pode falar. Quer continuar? Pode. Não, eu ia estar lendo os comentários aqui para o pessoal participar um pouco. Aproveitando este último comentário que você leu, né, de um ajudar o outro, né, que foi lido aí, eu vou até fazer um link com esse outro ponto que eu ia trazer, né, desse autocuidado, como eu falei, o que a gente traz para dentro de nós, né, nossas entradas, e esse ponto aí que, né, que a nossa colega trouxe, que está nos acompanhando, é também, você percebe, essa questão da saída. Então, o que a gente emite, o que a gente transmite, né? Isso, às vezes a pessoa pensa, mas o autocuidado não está voltado interno? Sim, mas a gente é o que a gente passa para o outro, não é, Alana? Então, assim, essa forma, essa saída é muito importante, é o que eu pontuo. Todo mundo pode ajudar, né? Seja com uma palavra, seja com, enfim, da forma que for. Então, ninguém não tem nada ao ponto de não posso ajudar o outro, né? E ninguém tem tudo ao ponto de não tenho nada que eu precise receber, né? Então, a gente precisa, sim, se atentar ao que sai da gente, né? É o que eu costumo falar. O que a gente traz, o que a gente verbaliza é como se fosse semente, a gente planta isso. Sim. Né? Então, a gente tem que ter essa responsabilidade de pensar o que está saindo da minha boca é o que está dentro de mim. Né? Então, eu sou uma pessoa que eu estou motivando as outras, eu sou uma pessoa que eu estou acolhendo a outra, né? E não é, às vezes, para pensar nisso, falar assim, não, eu não sou, vou começar a me cobrar por não ser assim, eu vou começar a me culpar. Não, mas é se atentar para que, né, para que a pessoa pense, então eu vou fazer isso, porque quando eu começo a fazer isso, eu começo também a fazer isso comigo internamente. Né? Que a gente oferece o que a gente tem dentro de nós. Então, se atentar muito ao que sai. É o que sai. Né? O que entra e o que sai. Fato, é verdade. A K Bracali, ela está falando como saber o momento certo de procurar um profissional. Tá. Também interessante, né, essa pergunta. E o momento certo, né? Na verdade, volta aquele ponto que eu falei, da pessoa estar voltada para ela, às vezes, para conseguir ter essa percepção. Muitas vezes a gente não tem, né? A gente vai procurar ajuda quando, às vezes, a situação já está transbordando ali, né, Lanice? Infelizmente, a gente percebe. Então, assim, o momento de procurar ajuda é sempre quando a pessoa percebe que, assim, ela começou a limitar algumas coisas da vida dela. Né? Então, assim, eu começo a parar de fazer coisas que eu fazia antes, eu começo a não ver muita graça, né, nos meus objetivos, nos meus sonhos. Então, assim, quando a pessoa percebe que alguma coisa que ela fazia antes, ela começa a se limitar, aí, né, já tá mais que na hora dela. Interesse daquilo que ela já fazia, né? Sim. E eu falo porque, assim, isso vem muito escondido, né? Às vezes as pessoas pontuam assim, eu comecei a ficar cansada, então, né, parei de ir em eventos, parei de encontrar amigos. E aí a gente pergunta, como que começou isso, né? Qual foi o que você sentiu? E às vezes as pessoas relatam, eu fui sentindo um desânimo, um cansaço. Então a gente não pode naturalizar coisas que não nos permite viver a liberdade da nossa vida, a autenticidade da nossa vida. Sim. Né? Então, quando a gente percebe que, né, que a nossa vida está escorrendo das nossas mãos ali, é importante, sim, procurar, né, uma orientação, um apoio psicológico. Quanto mais cedo pedir ajuda, melhor, né? Pelo menos para fazer aquele autoanálise da primeira conversa, do bate-papo, né? O Cláudio Adão Mongeles, ele também é psicólogo, psiquiatra. Não sentir ansiedade ou angústia forte pode indicar fortalecimento no ego, que é o egoísmo. Precisamos buscar a capacidade de organização, uma boa resiliência, se adaptar, né?
e controlar. A Lourdes, aparentemente não sou ansiosa, mas sou e estou tendo muita insônia. Quase todas as noites acordo às 2h30 e não consigo mais dormir. E me dá um nervoso, pois quero dormir e não consigo. O que devo fazer? Sim, sim. Bom, nesse caso, aí também vem um pouquinho disso. Você vê, já é um movimento diferente que vem na vida da pessoa. Então, ela começa a ter insônia. Então, isso já é um sinal de que, assim, alguma coisa está acontecendo ali, né? Alguma preocupação. Então, sim, pode ser indícios, né, de ansiedade. Então, isso já é um sinal que o quê? Que a vida da pessoa já começa a ser diferente do que estava sendo antes. Sim. Porque aí, às vezes, a pessoa com insônia não dorme bem, aí acorda, o dia também, às vezes, pode não ser produtivo por não ter uma boa noite de sono, isso interfere, né? O sono é essencial. Então, isso já é um ponto, sim, para a pessoa procurar, né, um aconselhamento, uma terapia, algo do tipo para trabalhar isso. Né? E às vezes contar, né, com esses recursos. Aqui no consultório eu trabalho também muito com essa questão né, de respiração da pessoa, ter aquele, como eu falei, aquele momento dela, né, seja para fazer né, um movimento ali de respiração antes de dormir, para ir se acalmando. Então, ir se desligando, né? Então, vai chegando em casa, já vai chegando com a intenção de, né, de descansar, de ir se desligando dos problemas, né, o que aconteceu no trabalho, em algum contexto ficou lá, então você vai, né, voltando nesse outro momento aí, né, para É típico, assim, típico das pessoas tá no trabalho, sair cedo de casa, vai para o trabalho e levar o problema de casa para o trabalho. Aí chega em casa, aí enfrenta o problema de casa, mas aí leva o problema do trabalho para dentro de casa. Então, é algo também que a gente, como você disse, se desligar. Tá em casa, tentar se desligar um pouco, né? Daquilo que acontecia no dia a dia, daqueles problemas, chateações, tantas coisas, para não interferir, né? Que acaba que interfere. Às vezes as pessoas olham, poxa, mas só fala do problema dentro de casa. Aí chega dentro de casa, tá a esposa ou o esposo, mas você só traz problema do seu trabalho. Então acaba que entra em conflito também, né, Mayara? É verdade. E tem uma questão, assim, falando um pouco da ansiedade, que é o que está sendo bastante comentado, né? Eu não consigo ver os comentários daqui. Mas a ansiedade parece que, né, bastante as pessoas estão interagindo nesse assunto. Sim. E né, eu pude ver que na página tem também várias, né, explicações, vários pontos aí da ansiedade. E falando um pouquinho, né, bem brevemente, bem por cima, dentro da questão que eu trabalho, que é o existencialismo, Sim. a gente percebe a ansiedade como um movimento como se ele fosse um movimento que chama a pessoa para ela mesma, sabe? É como se a pessoa vai distanciando dela, e os sintomas da ansiedade viesse para que ela percebesse mesmo, olha, você está distante de você mesma, se volta para você, né? Se volta para sua vida, para os seus planos, para os seus sonhos, para os seus objetivos, né? Por que eu digo isso? Porque a ansiedade, a gente tem uma ansiedade considerada normal, né? E a gente tem a ansiedade patológica. Quando a gente pensa na ansiedade patológica, que é essa que causa, né, os sintomas físicos e tudo mais, o que a gente percebe, né? Para quem está passando por isso, né, Lana, como até você mesma trouxe, imagina o quanto que isso gera um sofrimento e como que isso é visto como ruim, como que a pessoa quer se livrar disso, né? E aí, quando eu pontuo essa questão da ansiedade como um alerta para a pessoa voltar para ela mesma, é uma forma da gente pensar, né? O que essa ansiedade quer me mostrar? Então, é um questionamento muito importante da gente fazer, né? No caso também da nossa colega aí que comentou, o que essa insônia quer me mostrar? Então, a gente fazer esses questionamentos, né? Às vezes a gente não vai achar a resposta, assim, né? É isso, né? Pensei, é isso. Não é assim. Mas isso já nos causa uma reflexão de mudar alguns comportamentos, de mudar a perspectiva de algumas coisas, né? A forma que a gente...
sim, nos hábitos. Então, quando a gente começa a nos questionar, o questionamento é ótimo, né? Porque o questionamento é que faz a gente se portar diferente, se abrir para essas possibilidades aí. Uhum. A Marilaine Book, o marido da Mônica, diz que é lá da... Deixa eu ver de onde que é o pessoal, é do Sul, né? Eles são do Sul? Goiânia? Não, são pessoas do Sul do Brasil. Ah, Acho que é seu pai, né? Okiyama. isso. Aí ela tá perguntando, a Marilaine tá perguntando, e quando o problema da ansiedade tem a raiz dentro da própria casa? Né? O problema, né? Tá Sim. dentro... Sim, é interessante, né? Interessante porque, de fato, às vezes tem contextos que potencializam mais a pessoa ter ansiedade, né? Então, assim, muitas vezes casa, trabalho, então são contextos que acabam potencializando, mas é o que a gente percebe, Lana, é como se fosse, às vezes, para ter chego num determinado nível, né, grau, que a pessoa sinta essa ansiedade, é porque às vezes muita coisa foi passando, né? Muitas conversas não foram feitas, às vezes muitos pontos não foram colocados ali nos seus devidos lugares, e isso vai ficando, às vezes, uma situação aberta, né? Que a pessoa, às vezes, acaba também sentindo uma dificuldade ali, né? Nessa interação, e aí o contexto acaba se tornando, às vezes, mais, né? Acaba se tornando pesado e difícil para a pessoa Sim. lidar, né? Então, por que eu estou te dizendo isso? Até para reforçar a importância, né, da comunicação, seja em casa, seja no trabalho. E aí uma comunicação assertiva, né, uma comunicação que você vai pontuar ali o que você está sentindo, o que você pode melhorar, né? Então, sempre pensar nisso, não no sentido de cobrar, mas no sentido do o que pode ser feito, né? O que eu posso fazer para melhorar tal questão? Porque quando a gente interage assim, a gente já evita tantas questões futuras, né? O diálogo, a conversa, não é? Saber entender o próximo, saber entender o cônjuge, entender que às vezes você vai ter que renunciar a algumas coisas para ter um relacionamento mais saudável, deixar de mimimi às vezes, porque isso desgasta tanto os relacionamentos, enfim. Mas, Mayara, uma pergunta. Se, vamos supor, estou aqui nos Estados Unidos, você está em São Paulo, e eu precisar do seu atendimento, você atende online? Sim, sim. Eu atendo online, tá? Então, tenho depois um número, né, do meu WhatsApp, o meu e-mail, que as pessoas podem entrar em contato também. Então, eu realizo atendimentos online. Inclusive, tem alguns pacientes que foram para fora e eu estou tendo a possibilidade aí de atender também. E é muito bom, as pessoas têm aderido muito, têm gostado bastante, né? Até por essa questão de sentir, né, este acolhimento, de estar no conforto da casa das pessoas também, né? De escolher também um profissional, mesmo estando de longe, a tecnologia hoje nos dá, né, nos proporciona uma ferramenta tão boa que aproxima, que ajuda. Quantas pessoas eu posso estar ajudando, mesmo de longe, não é Sim, sim. verdade? Então, você faz esse atendimento. Como que eu faço para te encontrar? É pelo Instagram? É pelo seu telefone? Como que eu faço para fazer a primeira sessão? Eu já entro, marco com você? Como que funciona seu atendimento? Bom, tem a opção de ser pelo número, tá? Pelo Pelo número de WhatsApp? telefone, pelo WhatsApp, Então, no que hoje final a gente também vai colocar aqui. tem, aí depois podem colocar, Pode então tem essa pôr? opção. Pode sim. O meu número do WhatsApp, então a pessoa já pode entrar em contato comigo por lá, tá? Também o meu nome, que é Mayara Palazini, igual tá aparecendo aqui, então nas redes sociais, se a pessoa digitar, acaba indo também para o meu Instagram, para o meu Facebook, é esse nome que eu utilizo, tá? Então, o Maiara é normal mesmo com Y, né? Maiara Palazini. Eu escrevi certo, então. Isso, tá certinho, Mayara Palazini.
E aí a pessoa pode me encontrar pelo meu nome nas redes sociais e pelo WhatsApp. E aí o que a gente faz? A pessoa entra em contato, marca uma entrevista, né? Que a gente fala essa entrevista inicial. Tem a Sim. duração aí aproximadamente de 1 hora, que a gente tem essa conversa, a gente faz pela plataforma que a pessoa tiver, que a pessoa achar, né, que ela Hoje tenha até mais pelo WhatsApp, né? pelo Você WhatsApp, consegue né? fazer Muito vídeo. Você faz por vídeo? fácil. As sessões são feitas online, né, por videoconferência, Uhum. e pela pessoa né, se sentir mais à vontade. E aí o atendimento acontece assim, nesse período de 1 hora, tem a duração de 1 hora, e é realizado dessa maneira. Tá? Então, coloco à disposição também se alguém, né, tiver interesse, ou também qualquer dúvida, né? Então, a gente está tendo essa oportunidade de conversar aqui. Se aparecer alguma dúvida, que a pessoa queira me perguntar alguma questão, também estou disponível nas minhas redes sociais, no meu contato, tá? No meu E você telefone. pode falar para. Nós temos aqui as meninas que sempre colocam. Quando você fala, elas já colocam lá. Então, pode Entendi. falar seu número de celular, que já coloca aqui, o pessoal já vai anotando. Tá. É 5511 Uhum. 96171 3401. Pode repetir? 5511 Uhum. 96171 3401. Certinho. Tá? E aí, Perfeito. esse número já é meu WhatsApp, é o que eu uso né, para realização dos atendimentos, então a pessoa pode entrar em contato comigo por lá sem problema algum. Tá, ok. E eu quero te convidar mais vezes para você estar colocando aí outros temas para trazer, porque eu vi, assim, o quanto o pessoal interagiu e quanto esse tema, assim, é importante falar, né? Quanto Sim, mais falar, mais as pessoas se abrem, mais ela expõe ali aquilo que ela está passando. sim. E isso é muito importante, porque antes a gente não tinha essa ferramenta de pedir ajuda para um profissional que está lá do outro lado, ou entrar, né, nessas plataformas de treinamentos, ou ver lives, na verdade, tem ajudado muitas pessoas. Então, Mayara, eu deixo aqui um outro convite para você voltar. O nosso tempo é curto, a gente só tem 1 hora, passa muito rápido, né? Tudo que é bom, Verdade, né? pouco, mas a gente vai ter muitas oportunidades. Foi muito bom assim conhecer você, o seu jeito de expressar, de explicar com assim simplicidade e a gente compreende, né, o nosso linguajar. Foi muito bacana, foi muito bom mesmo ter esse bate-papo. Tenho certeza que muitas pessoas aí vão sair edificadas nessa noite e pegando um pouquinho dessas chaves que você lançou, tá? Ah, muito obrigada mesmo, muito obrigada, Lana. Obrigada a todos que nos acompanharam, que interagiram aqui, que compartilharam, que fizeram o nosso momento aí ser muito mais enriquecedor. E o importante é o que você comentou, né? A gente contar assim com a ajuda, contar com a tecnologia ao nosso favor e saber que nós não estamos sozinhos, né? Que a gente pode sim, né, contar um com o outro. Então, isso é o principal, né? Trazendo novamente a questão para as pessoas que estão né, fora né, do seu país aí de origem, que estão longe, distante dos seus familiares. Então, assim, não estão sozinhos, né? Podem contar com essa ferramenta para estar né, próximo da forma que é possível dos parentes, de um processo de terapia. Então, assim, vamos usar isso ao nosso favor, né? Continuar usando aí a tecnologia para nos aproximar do que é importante, né, para nós e para nossa saúde aí. Com certeza. Obrigada, minha querida, foi muito bom, tá? Quero agradecer a todos aqui, sua família, seus amigos também que entraram, pessoal daqui dos Estados Unidos. Foi muito edificante. Muito obrigada por ter compartilhado. E se você tá, né, identificou com alguns dos sintomas que ela disse, por favor, procure a Mayara Palazini nas redes sociais. Depois você entra na live e conversa com o pessoal, que aí eles vão te achando nas redes, né? Tá Agora certo. ela não consegue ver os comentários, mas depois eu vou mandar um link aí para você tá entrando e interagindo com o pessoal.
tá? Tá certo. Obrigada mesmo, viu, Lana, a oportunidade. Vai ser um prazer compartilhar mais esses momentos aí com você, com todo o pessoal. Essa troca foi maravilhosa. Nossa, me senti muito Bom, próxima de você. Foi um bate-papo muito bom. E eu só tenho a agradecer mesmo, tá, a oportunidade. E mandar um abraço para todos. Para Mônica, queria mandar um assim, super beijo para Mônica, para o Okiyama também, né, meu pai, que está aí acompanhando, para todo mundo do Brasil aqui que está acompanhando também pelo Facebook. E eu queria agradecer mesmo imensamente. E sempre, né, que precisar, que tiver alguma questão nesse tema, vai ser um prazer enorme compartilhar aqui com vocês. É esse momento, essa nossa troca aí. com certeza. A gente vai combinar assim, vai alinhar tudo isso, tá? A Ana acabou de entrar e disse: obrigada, Maiara e Lana, por essa live. A Cristiane Ribas também, eu creio que ela entrou depois. O pessoal tá pegando aí seu número, tá? E tá anotando. Eu creio que a Alice colocou aí o número certinho. Eu coloquei um 0 aí na frente. Acho que foi o teclado, tá, gente? Foi o teclado. Mas já paguei. Ó, Maiara, muito obrigada. Deus abençoe e a gente se vê Amém. aí em breve. Amém, você também. Sim, sim, fiquem com Deus. Boa noite a todos. E um grande abraço aí para todos vocês aí da Filho USA também. Um enorme beijo. Beijão, querida. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, obrigada. tchau.